Saúde já está de volta e agora é hora da gente conversar um pouquinho sobre nutrição. Anne Metzner, que é nutricionista, está aqui com a gente já algumas vezes. Prazer recebê-la aqui com a gente, sempre esclarecendo algum assunto importante sobre nutrição. Anne, muita gente tem buscado e muito tem se falado, está na moda mesmo, o tal do carboidrato complexo. Queria que você dissesse para a gente o que são os carboidratos complexos, para a gente tentar ver, diferenciar e também poder escolher melhor na hora de fazer as nossas compras e preparar o nosso alimento. Bom, existem dois tipos de carboidratos, o simples e o complexo. O que diferencia um do outro? O simples, ele tem uma cadeia molecular menor do que o complexo. Traduzindo, o que significa? Que o complexo tem a fibra adicionada a ele e o simples não. Então, traduzindo, por exemplo, o pão branco, o macarrão branco, a batata inglesa, o biscoito sem adição de fibras, são todos carboidratos simples. Tá. Né? Mas não só eles, o mel, os alimentos que têm... O açúcar, o por exemplo. açúcar é um alimento de carboidrato simples. As né? frutas? Que são os monossacarídeos que a gente chama. As frutas também são carboidratos simples, eles não são complexos, mas quando adicionado, se você come com a casca, então ele tem a presença da fibra, né? Mas todos eles são considerados monossacarídeos porque eles têm ali presente não a glicose, mas sim a frutose. Agora é o seguinte, além da composição química, o que diferencia? Como é que o carboidrato complexo e o simples agem no organismo? Isso. O carboidrato simples, ele é absorvido muito rapidamente pelo nosso organismo, né? E isso aumenta as taxas de glicose no sangue. Então, se eu como demais carboidratos simples, se eu só tenho minha dieta só com carboidratos simples, eu vou ter uma taxa de glicose muito elevada e isso pode desencadear algumas doenças. E a diferença... Ganho de peso também? Em primeiro lugar, né? Porque tudo que o carboidrato em excesso, ele é transformado no organismo em gordura. Tanto nos músculos, no sangue, no fígado, né? Cérebro. Então ele é depositado, tudo que o organismo não vai absorver, nesse caso ele não vai ser jogado fora, ele vai ser absorvido, acumulado em forma de gordura. Tá. Então, se eu tenho uma alimentação com um número de carboidratos complexos maior, eu vou ter os benefícios de não ter acumulado essa gordura no meu corpo. Tá. Né? Então, basicamente, alimentos com carboidrato, que são fontes de carboidrato complexo, eles são absorvidos mais lentamente pelo corpo. Isso, bem devagarinho. Então, a gente, em primeiro lugar, vai ter uma saciedade maior, porque ele vai demorar para degradar aquela glicose, aquele carboidrato. Eu vou sentir fome mais tarde, eu vou comer menos e vou ter ali presente as fibras. As fibras, elas não são digeridas e absorvidas pelo nosso organismo. A função dela é, geralmente, aumentar o bolo fecal para poder ter uma eliminação mais rápida do que a gente se alimentou. Tá. Então, essa é a função das fibras. E também ela ajuda como alimento para as bactérias boazinhas do nosso organismo e, então, vai melhorar a flora intestinal. Absorção e aproveitamento, então, do alimento. Isso, exatamente. Anne, a gente tem aqui alguns exemplos de alimentos com carboidratos simples e também complexos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, ou de um grupo, por exemplo? A gente tem aqui o que a gente chama que a gente conhece mesmo como carboidrato. Pão, massas, né, batatas. Os tubérculos, né? Então, assim, o pão integral sempre ele vai ter mais fibras do que o pão branco, porque foi passado a farinha pelo esse processo de refinamento, então se perdeu as fibras. Aqui a gente tem um exemplo do macarrão branco, mas também temos, hoje em dia, com mais frequência, a gente tem visto no supermercado o macarrão integral. E não só nesse formato espaguete, tem em todos, tem penne, tem pequenininho para a gente colocar, talvez, na sopa das crianças. E o macarrão, por exemplo, macarrão de milho, macarrão de quinoa, macarrão de soja, que tem surgido no mercado cada vez mais frequente também, justamente porque as pessoas estão buscando se alimentar mais sem glúten, sem lactose. Esse tipo de alimento, de
macarrão É integral. É integral, considerado integral. É, porque ele tem presente a fibra daquele alimento que eles estão fazendo o macarrão, né? Ele é integral. Então, a batata inglesa é um alimento que, se consumido com casca, mesmo assim ela... Não, com casca ele aumenta um pouquinho o valor, né, de fibra, mas não é aquilo tudo, assim, E também sabe? é difícil consumir batata com casca, não é todo mundo que tem consegue. uma batata que a gente chama que é batata florão, que geralmente a gente faz ela recheada, né? Certo, essas batatas, bem grandona. Bem grandona mesmo. E é só lavar ela, qualquer uma pode ser lavada, mas geralmente essa se come com a casca, o pessoal come a casca junto mesmo. E você pode comer a casca das batatas, não tem problema, as pessoas não comem, mas se você comer tem o benefício da fibra. Certo. Né? Aqui a gente tem a canjica, lentilha. Isso, porque às vezes a gente fica só nas leguminosas, no feijão. Né? Então a gente tem que colocar mais na nossa dieta, diferenciar os tipos de leguminosas, de grãos que a gente oferece para nossa família, né? Sempre quando a Anne fala leguminosas, ela está querendo dizer os tipos de feijões. Então, grão de bico é leguminoso, feijão carioca, feijão todos fradinho, os tipos de feijão, bolinha, tudo leguminoso. Soja, grão de bico, lentilha, são todas leguminosas, são os grãos. E todos eles são ricos em fibras. A lentilha é uma das mais completas em fibras, tem o dobro do valor do feijão, isso é legal falar. O arroz, hoje em dia a gente não tem só o integral, tem aqueles 7 cereais, que também é interessante, que aumenta o aporte de fibra. É uma mistura, né, que dá para ser feita em casa. Então você compra lá trigo, cevada, quinoa e faz aquela mistura. Isso. Então, deixar a nossa alimentação um pouco mais rica e diversificada, que a gente só tem a ganhar com isso, né? Anne, diabéticos têm mais benefícios consumindo alimentos complexos, certo? Sim. Justamente pelo motivo que eu expliquei antes lá sobre a absorção da glicose no organismo. Certo. Então, o diabético já tem uma glicose elevada. Se a gente sabe que o carboidrato complexo, ele diminui essa entrada, né, de glicose, é menor, é mais lenta, então vai ter só benefício para o diabético. Então, isso é muito importante. O diabético tem que inserir na sua alimentação alimentos com fibras, carboidratos complexos. Isso é excelente, isso vai ajudar muito para evitar esses picos de hiperglicemia. Para controlar mesmo a diabetes. Agora é o seguinte, existe algum risco do excesso do consumo com alimentos ricos em carboidratos complexos? A gente está falando agora, a gente falou até agora de uma população saudável, sem nenhuma doença. Mas existem algumas doenças que é restringido alguns alimentos com fibras, que nem colite, doença de Crohn, que são doenças intestinais. Dependendo do tipo de inflamação que ali tem que ser reduzido e selecionado o tipo de fibras. Certo. Né? Mas isso tem orientação, médico, nutricionista, para ter uma vida um pouquinho mais saudável. Mas um indivíduo saudável... Em geral, né? Se consumido muito alimento integral, carboidratos complexos, é prejudicial sim. Primeiro, se não tomar água em excesso. Olha aí, então. Por que faz bem a fibra para o intestino? Porque ele limpa, né? Além de equilibrar a flora intestinal. Mas ele puxa muita água. Por isso que quando a gente aumenta a quantidade de carboidrato complexo, de fibra na nossa alimentação, a gente tem que aumentar a ingestão de água também. É importante isso, né, gente. Então, tomar cuidado. A recomendação diária para adultos vai de 20 a 35 gramas de fibras por dia. Tá. Acima disso, acima de 40 gramas, já vai trazer prejuízo. Pode soltar o intestino ou prender. Anne, obrigada, viu? Por nada. Agora é hora de assunto saúde espiritual. Vamos conversar um pouquinho sobre bebês na fé. Dr. Gustavo Lete já está aqui, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Existem fases na espiritualidade de uma pessoa. Muitas pessoas que se dizem, nasci na igreja, estou acostumada com o ambiente de igreja, o ambiente espiritual. Mas existem aquelas pessoas que realmente aprendem e começam a estudar sobre a palavra de Deus um pouco mais tardiamente. E aí essas pessoas precisam de um cuidado, assim como um bebê precisa. É isso mesmo?
exatamente. Quando nós pensamos no desenvolvimento de uma criança, nós olhamos ali o bebezinho bonitinho, mas se espera que normalmente ela vá crescer, crescimento e desenvolvimento. Certo. Né? Esse crescimento, esse desenvolvimento, ele tem etapas, tanto uma parte física, como uma questão social, que ela começa a se desenvolver melhor, que se relacione melhor com as pessoas, e também uma parte de uma linguagem, que comece a falar melhor. Quando nós pensamos, nós olhamos, por exemplo, tem um verso bíblico interessante, está em 1 Coríntios capítulo 13, que ele diz assim: quando nós éramos como crianças, falávamos como crianças, agíamos como crianças, mas agora somos adultos. Inclusive, até Hebreus capítulo 5 fala assim que as crianças precisam do alimento de criança, mas o adulto também. E ele faz essa correlação entre crianças espirituais. Né? E como que isso funciona na prática? Primeiro, entendendo que da mesma maneira que eu vou desenvolver, que vai ter esse desenvolvimento infantil, vai ter um desenvolvimento na vida espiritual também. Se espera que a pessoa, a partir do momento que ela comece a se desenvolver mais, e ler mais, se envolver mais, ela não fique igual a como estava antes. Por outro lado, essa etapa, ela também não depende tanto da minha idade física. Se a pessoa tem, por exemplo, 30 anos, 40 anos e agora eu comecei, ele também vai ter essa etapa um pouco mais infantil, de coisas menores, talvez não vai entender tudo. Por outro lado, talvez desde criança eu já vá, porque meus pais vão na igreja, eu vou também, porque outro faz, eu faço também. Mas tem que ver o quanto ela conseguiu ter o seu desenvolvimento próprio. Vamos focar um pouco mais sobre nos bebês espirituais, aquelas Sim. pessoas mais maduras, de repente. Se nós formos parar para pensar nessas três áreas, tanto física, quanto social, quanto de linguagem, que é o parâmetro, você vai pegar um pediatra, ele vai olhar como é que ela está, se ela já está se movimentando bem aqui, já pega uma coisinha, se está nessa fase ou não. O bebê espiritual, no início, talvez nós não tenhamos tanta ligação com todos. A pessoa chega... Tudo é muito estranho. A pessoa vai chegando, é aquele ambiente... Eu não estou bem exatamente em casa. Geralmente, talvez isso daí possa ter acontecido com você também. Eu conheço uma pessoa e aquela pessoa eu crio aquele vínculo. Aí eu já chego, já procuro onde é que ela está ali. Os outros me cumprimentam, eu até cumprimento um pouco, mas eu vou chegando. Da mesma forma, nesse relacionamento com a Bíblia. Talvez eu me identifique mais com uma porção. Eu gosto tanto de Salmos, Salmos é tão bonito. Eu vou lá e leio um pouquinho de Salmos. Eu gosto um pouco mais... Que depende muito também do momento em que eu estou vivendo. Claro. Gosto de Jó, Jó perseverou. Sim, a pessoa se identifica com alguma parte. Mas já leu Apocalipse? Não, Apocalipse é um pouco estranho, isso daí ainda não sei, profecias. Não é tão fácil de ir chegando num determinado momento, mas se espera, assim como essa criança também vai se desenvolvendo, digamos, numa parte social, que ela no começo se foca num, depois começa a perceber que há outros tantos, ele também começa a se desenvolver socialmente, num ambiente não apenas de uma igreja, que você pode estar frequentando, mas também começa a se desenvolver, melhorar socialmente com quem eu já tenho. Não, eu era daquele jeito, era irascível, irritado, brigava com todo mundo, chutava voleibol. Eu comecei a conhecer o Senhor, eu estou igual. Então, não necessariamente isso seja um sinal de maturidade espiritual, porque essa espiritualidade, ela também vai afetando o meu ambiente social. Claro. Eu começo a não me irritar tanto, ou pelo menos, se eu começo a perceber que tem essa ira, eu já começo a repensar isso. E outra questão é justamente o que as outras pessoas podem ajudar esse que está se desenvolvendo. Porque eu agora começo a buscar mais, mas eu ainda sou muito dependente daquilo que vai acontecer. Às vezes a gente vê uma pessoa que está chegando, de repente, numa igreja, pode ser o seu caso, e eu não entendo muito bem os termos, a própria liturgia. Às vezes a pessoa se sente um pouco inibida. Agora eu levanto, agora eu sento, o que você ajoelha, outro canta. Alguns termos. Sábado, que história é essa? O que vocês fazem no sábado? Claro, uma maneira importante, lembrando do desenvolvimento da criança, é que o outro maior o ajuda, o acompanha, estando ali do lado. E o bebê também observa muito, ele aprende muito. É uma esponja. E todas as pessoas são também. Eu começo a aprender a agir me espelhando em como os outros agem. Talvez você esteja chegando na igreja agora e se pergunta, tudo bem, mas como que um cristão namora? Porque às vezes tinha outra forma de se relacionar.
como que é uma festa? Não tem festa? Como que ele se diverte? Exato, como que eu me divirto? E eu começo a me espelhar, tem como fazer isso, tem como se divertir? Não precisa beber para se divertir, não. Me divirto mais ainda. Tem como dar risada sem beber? Claro, e isso tudo vai ser de acordo também com o que os outros vão estar ali. Então é muito importante, se você também está acompanhando alguém, sempre a gente lembra de alguém que está chegando, primeiro tem que ter muita paciência. Uma criança também tem paciência. Ela começou a dar os primeiros passos agora, é claro que vai cair. Então, às vezes, a gente chega muito duro também em cima. Tenha paciência, amor, ajude, crie um ambiente mais seguro para ela. Assim como a criança está começando, quem tem criança pequena sabe, não, eu vou afastar isso daqui, mas é que vai cair, ele pode cair e bater a cabeça ali. A mesma coisa, eu crio reuniões, momentos interessantes, ele pode conhecer outras pessoas, estimulo que essa pessoa possa participar mais dentro do nível que está. Okay. Não vai ser o momento, eu vou chamar para dar um seminário sobre uma profecia super difícil, não. Mas quer fazer, de repente, fazer uma oração lá na frente? Ou ajudar com determinada música? Ela vai se sentindo confortável, segura, vai se aprofundizando mais na palavra, vai fazendo maiores amizades e vai se desenvolvendo de uma forma sadia e constante. Tá certo. Quanta coisa bacana a gente aprende aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, viu, doutor? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você confere aqui um pedido muito constante do Vida e Saúde, de vocês mamães, papinhas saudáveis para os nossos bebês. Não saia daí que a gente já volta.